A Malásia é uma das economias que mais crescem no Sudeste Asiático, região marcada recentemente por forte crescimento econômico. Em apenas 2 décadas, o país passou de uma economia relativamente pobre e sem destaque para uma história de sucesso de renda média, altamente diversificada. Atualmente, isso não é tão incomum. Mas, para ser justo, estamos vivendo em um dos períodos mais notáveis da história econômica global, já que bilhões de pessoas ao redor do mundo, especialmente na Ásia, estão tendo acesso ao capital, infraestrutura e educação de que precisam para se tornarem membros altamente produtivos da economia global. O interessante sobre a Malásia é como ela fez esse mesmo progresso de uma maneira um pouco singular. Ela não tem mão de obra para ser a próxima China e nem quer ser. Ela usou outras vantagens para chegar onde está, talvez mais sustentáveis a longo prazo. Se continuar aproveitando esses fatores, pode virar uma das economias mais influentes da região, rivalizando com Japão, Coreia do Sul e até China, não só pelo tamanho, mas também por outro fator menos nominal. Basta olhar para isso. Em termos de geografia, provavelmente é uma das economias mais fascinantes do mundo, convenientemente situada entre as rotas de navegação mais ativas do planeta, dividida entre 2 grandes continentes e cercada por algumas das águas mais tensas do mundo. Para o bem ou para o mal, a Malásia provavelmente é uma economia sobre a qual vamos começar a ouvir muito mais nos próximos anos. Então, como sempre, há algumas coisas importantes para entender. O que está por trás do sucesso econômico da Malásia? Quais desafios ela terá para se tornar uma economia desenvolvida? E afinal, qual é o impacto desse crescimento para toda a região? Após isso, podemos incluir a Malásia no ranking do Economics Explained. Antes da independência, a Malásia fazia parte de uma série de colônias conhecidas pelos estrangeiros como Malásia Britânica. Assim como seus vizinhos, ela virou grande fornecedora agrícola do império, sendo por um tempo a maior exportadora mundial de estanho, borracha e óleo de palma. Mas, após as mudanças turbulentas testemunhadas durante e depois da Segunda Guerra Mundial, somadas a uma resistência mais do que compreensível ao domínio colonial, a Malásia passou as 2 décadas seguintes lutando por seu lugar num mundo que se desenvolvia rapidamente. Nos anos 70, como nação independente, eles lançaram uma política econômica para combater a pobreza, a desigualdade e melhorar a educação, fortalecendo instituições nacionais, focando no que faziam melhor, exportações. Dito isso, uma das decisões mais importantes que eles tomaram foi olhar para fora, buscando estudar países vizinhos com sucesso institucional e fazer o melhor para imitá-los. Na época, os 4 tigres asiáticos eram Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Eram países contra os quais já competiram ou dominaram, mas que depois superaram as indústrias da Malásia. Isso realmente marcou o início da sua jornada rumo à industrialização, com um foco significativo na manufatura para exportação. Têxteis e vestuário lideraram o desenvolvimento, com zonas de livre comércio em cidades como Penang para impulsionar exportações e atrair novos participantes ao desenvolvimento. Trabalhar sozinho não bastava para competir. Eles precisavam do conhecimento industrial para usar seus esforços corretamente. A Malásia aceitou ajuda estrangeira, investimentos e assistência onde quer que pudesse encontrar, principalmente com o Japão, uma verdadeira mina de ouro de informações, dada a sua posição comercial no cenário mundial na época. Na indústria automobilística, Mitsubishi, Honda e Toyota instalaram fábricas. Sony, Panasonic e Hitachi impulsionaram o setor elétrico e eletrônico da Malásia. Renesas e outras empresas impulsionaram a Malásia como polo de semicondutores, mantendo o crescimento do produto interno bruto após a crise financeira asiática com investimento estrangeiro direto. Mas é claro, há várias ressalvas, e falaremos mais sobre isso depois. O destaque é que, atualmente, a Malásia é um caso raro de governo, que define metas econômicas de longo prazo e mantém um sistema que alcança a maioria delas. Por exemplo, em um esforço para sustentar esse crescimento, o país tem sido eficiente em reinvestir esses sucessos no desenvolvimento de infraestrutura. Ela tem ótimas estradas, portos e internet, o que atraiu mais indústrias e faz a satisfação dos cidadãos nessas áreas superar a de muitos países ocidentais mais ricos. E embora a geografia não seja uma solução mágica para a economia, já que alguns países praticamente flutuam em petróleo e ainda assim têm dificuldades para capitalizar isso de forma significativa a longo prazo, o modelo malaio definitivamente prosperou ao aproveitar sua posição global de forma estratégica. Ela fica no cruzamento de rotas marítimas importantes, como o Estreito de Malaca, que liga o Oceano Índico ao Mar do Sul da China,
entre as rotas mais movimentadas do mundo. Cerca de 25% do comércio mundial passa pelo canal, estratégico para importações de energia e alimentos da China. Por isso, o principal país da região não pode agir com excesso de força. Essa localização também dá à Malásia vantagem de fuso horário. O país tem janelas de trabalho com parceiros como a China e Singapura e inicia o dia já em horário comercial importante nos Estados Unidos da América e Europa. Isso tornou o país um parceiro comercial popular e destino buscado por turistas e expatriados, pois permite trabalho remoto à noite e baixo custo de vida e ambiente agradável de dia. Claro, é uma situação de troca. Muitos migrantes podem acabar tornando as cidades inacessíveis para os moradores locais, mas, comparativamente, eles são um grupo pequeno e estão trazendo muita riqueza e oportunidades com eles. Mesmo que sejam apenas empregos prestando serviços para eles, ainda assim é um bom emprego para alguém em um país com um custo de vida muito baixo. Por enquanto, o país abraçou essa ideia, oferecendo caminhos fáceis de entrada para pessoas que querem trabalhar remotamente ou operar negócios globais digitalmente a partir do país. Alguns milhares de pessoas vão ocupar o espaço todo ano, deslocando moradores locais ao alugar vilas para gravar seus anúncios de "compre meu curso, irmão", mas a troca vale a pena pelo dinheiro que eles podem trazer. Pelo menos, por enquanto. Tudo isso remete a uma das maiores oportunidades e ameaças econômicas da Malásia, a paridade do poder de compra. Após a Primeira Guerra Mundial, economistas como Gustav Cassel defenderam esse ajuste para lidar com hiperinflação e instabilidade, facilitando a avaliação da prosperidade econômica. A paridade do poder de compra compara moedas analisando o preço de uma cesta de bens e serviços em diferentes economias para determinar o poder relativo de um dólar. Por exemplo, uma renda de 50 mil dólares americanos na Malásia poderia proporcionar uma casa muito confortável, transporte, alimentação, lazer e atendimento médico, até mesmo para uma família inteira, enquanto o mesmo valor nos Estados Unidos exigiria alguns sacrifícios significativos. Não é tão mensurado, mas a paridade do poder de compra se aplica dentro das economias, mesmo com a mesma moeda. Os mesmos 50 mil dólares no meio-oeste seriam suficientes para viver, mas esse mesmo valor seria extremamente difícil de se viver em uma cidade como Nova York ou São Francisco. A compensação é que essas cidades caras oferecem mais serviços e empregos, o que também ocorre em países onde o dinheiro vale menos. Parece mais complicado do que é. Tudo o que precisa ser entendido é que isso ajudou a Malásia a superar as expectativas e melhorar sua posição econômica. A Malásia atrai pela economia, não só pelo baixo custo de vida, já que a Somália também oferece isso. A Malásia tem baixo custo de vida, oferece comodidades modernas de um país desenvolvido e, em algumas áreas como a saúde, até supera outros países. Utilizar o produto interno bruto por paridade de poder de compra, em vez do nominal, torna a Malásia mais atraente para visitantes, amplia sua influência e atrai investimentos ao destacar seus baixos custos operacionais. Mas há desafios, começando pelo investimento estrangeiro direto. Embora ajude a Malásia com crescimento e credibilidade, isso tem algumas desvantagens quando usado de forma incorreta. Ironicamente, tudo começou com o que os fez prosperar. A Malásia, voltada para a exportação, costuma seguir conselhos externos e depende de inovações de fora, em vez de inovar sozinha. Lugares como o Japão, durante o boom tecnológico, realmente ajudaram a Malásia a se destacar como um produtor de baixo custo de commodities inovadoras. Quando parceiros deixam de inovar ou mudam de rumo, o país fica vulnerável a polos industriais obsoletos. Produtos e serviços avançados exigem sistemas sofisticados. Parcerias com empresas como a Hitachi Eletrônicos foram lucrativas nos anos 80 e início dos 90, mas há muito não geram resultados relevantes, o que já é refletido, mesmo que discretamente, no produto interno bruto da Malásia. Autoridades do governo afirmaram que a demanda externa fraca deve afetar o crescimento de curto prazo e que a economia corre riscos devido ao crescimento global abaixo do esperado e a um ciclo tecnológico negativo mais intenso ou duradouro. É uma forma sofisticada de dizer que nossos parceiros pararam de inovar e enfrentaremos problemas iguais ou piores, pois não temos criado muito por conta própria. Isso torna a ascensão da Malásia mais complicada. Embora eles tenham tido um desempenho impressionante e alcançado o status de renda média-baixa, existe a possibilidade, embora bastante pequena, de que possam ficar presos nesse patamar no futuro próximo se não continuarem fazendo mudanças.
O que sempre atraiu o país foi o lado menos atraente do investimento direto estrangeiro e do comércio competitivo, a mão de obra barata em troca de participação global. Mas, sem investir em P&D e um aumento constante dos salários, de repente, outros países próximos podem tomar esse investimento valioso das mãos deles, e às vezes isso realmente acontece. Novamente, falaremos mais sobre isso depois. E falando em governança e execução, a promessa dos anos 90 de uma Malásia autossuficiente em 2020 é um daqueles objetivos que não foram alcançados. Apesar do sucesso regional da Malásia, essa publicidade destacou bem a disparidade. A nova política econômica da Malásia priorizou combater a pobreza, desigualdade de renda e investir em educação, além de fortalecer instituições locais. Isso omite um detalhe importante. Outro objetivo dessas metas era aumentar a participação dos diferentes grupos étnicos no país, criando cotas para educação, emprego, propriedade de empresas e participação no comércio, indústria e agricultura moderna. Este é o Economics Explained, não o Cívica Explicada. Incluir todos na busca pela prosperidade econômica é um gesto nobre que costuma gerar resultados positivos ou evitar tensões em um diverso país como a Malásia. No entanto, críticos argumentam que prolongar essas políticas por tanto tempo levou a uma espécie de discriminação reversa, afetando não apenas as eleições, mas também criando classes domésticas privilegiadas que talvez já tenham vantagem. É um problema de disparidade bastante acentuado na Malásia Peninsular, em comparação com a Malásia Oriental, que é separada e faz fronteira com a Indonésia. A península concentra cidades e oportunidades, enquanto o leste, mais rural, corre o risco de atraso e abriga muitos desses grupos culturalmente. Isso não é um grande problema agora. O país é um exemplo inspirador de culturas convivendo. Se as disparidades regionais aumentarem, o descontentamento popular pode se somar aos obstáculos da Malásia. Apesar do foco institucional, ainda há muita corrupção. Não é o conto de fadas que dizem ser. A Malásia protagonizou um dos maiores escândalos de desenvolvimento da história moderna, que também impactou a cultura pop ocidental. No início dos anos 2000, um empresário se infiltrou entre líderes industriais e políticos influentes da Malásia. Sua ascensão é fascinante, mas, em resumo, ele ganhou a confiança do primeiro-ministro e o convenceu a criar o Fundo Soberano OneMDB para reduzir desigualdades regionais com projetos de desenvolvimento. Usando empresas de fachada para despistar suspeitas, ele passou os anos seguintes gastando todo o dinheiro investido, que tinha como único propósito melhorar a qualidade de vida da Malásia, em festas luxuosas com celebridades dos Estados Unidos e outros membros da elite global. Supostamente, ninguém sabia disso na época. Mas muito desse mesmo dinheiro também foi usado para produzir O Lobo de Wall Street. Não se sabe ao certo quanto o governo sabia sobre essa perda de 4 bilhões de dólares, mas isso manchou a reputação do governo da Malásia, deixando a população furiosa e envergonhada. Isso é mais importante do que muitos admitem. Para ser uma economia avançada com empresas modernas, é essencial promover uma sociedade de alta confiança nas instituições. A Malásia está melhorando, mas ainda tem um obstáculo que não foi totalmente superado. No entanto, nem tudo são más notícias. Muito pelo contrário. Momentos difíceis não apagam todo o bem que a Malásia fez em 50 anos. Eles têm novos planos para avançar, especialmente o Plano Diretor Industrial, o NIMP 2030. Atualmente existem 3 metas principais. Aumentar a complexidade, focando em indústrias de alta tecnologia e alto valor. Inovação por meio de pesquisa e desenvolvimento, enquanto adotam tecnologias da indústria 4.0. Seja lá o que isso quer dizer. E sustentabilidade. O crescimento dos semicondutores impulsionou o avanço da indústria de tecnologia na Malásia. Há muita ciência entediante por trás do motivo pelo qual esses componentes estão se tornando cada vez mais valiosos. Mas o importante é focar que o país é um grande player global, respondendo por 13% dos testes e embalagens em todo o mundo. Eles receberam bilhões e trocaram antigos parceiros por empresas como Intel e Infineon, que embora atualmente não estejam tão bem, ainda são altamente tecnológicas. Isso também traz o benefício adicional de ajudar a Malásia a combater o hiato da renda média, já que eles incentivam a educação alinhada com as necessidades da indústria, como as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, para preparar uma força de trabalho capaz de sustentar uma economia de alta renda. Com o novo investimento estrangeiro,
Financiam programas para treinar milhares de engenheiros malaios e atender à demanda da indústria, beneficiando a todos. Quanto à corrupção e às manchetes escandalosas, não é perfeito. Eles têm buscado facilitar a confiança, principalmente em relação ao povo malaio. Entre 2019 e 2023, eles implementaram o Plano Nacional Anticorrupção, mas o programa foi bastante criticado pela falta de resultados mensuráveis. Novamente, isso ainda é um pouco de pensamento desejoso até que esses programas estejam realmente em uso, mas é algo que mostra mais potencial do que o que foi utilizado no passado. Há também a frequente dúvida sobre onde fica a Malásia no Sudeste Asiático. Enquanto o país busca seu caminho para uma nova fase, precisará competir com vizinhos como Indonésia, Vietnã e Tailândia pelo mercado reduzido de dólares terceirizados? Bem, sim e não. Isso se resume principalmente à imagem. A Malásia fica atrás da Indonésia em investimento direto por falta de reformas e pela corrupção. O Vietnã está próximo de onde a Malásia esteve no passado, usando mão de obra de baixo custo como incentivo para que empresas instalem fábricas no país. No entanto, se eles não aprenderem com os erros da Malásia, provavelmente enfrentarão um conjunto semelhante de problemas. Enquanto isso, Singapura obviamente se destaca entre todos esses países. Não porque seja barato, porque não é, mas porque agora tem uma longa história de confiança ao lidar com assuntos empresariais. No fim das contas, tem menos a ver com o fato de o vizinho roubar ou não negócios. E se assemelha mais a uma rivalidade saudável, onde, quando bem feita, todos saem ganhando. Na maioria das vezes, os membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático se ajudam significativamente por meio de parcerias de proximidade. O Vietnã é um dos maiores parceiros comerciais da Malásia, com trocas de óleo de palma e circuitos integrados. Singapura e Malásia têm zonas econômicas especiais, sendo Singapura a principal fonte de investimento estrangeiro no país. Claro, todos esses países podem competir por prestígio global de vez em quando, mas a verdade é que não se trata de um jogo de somar zeros, onde apenas alguns conseguem subir derrubando os outros. O que impede a Malásia de alcançar a prosperidade econômica duradoura é ela mesma. Agora vamos incluir a Malásia no ranking do Economics Explained. A Malásia tem produto interno bruto de 488 bilhões de dólares, pouco atrás do Vietnã, Filipinas e Tailândia, seus rivais regionais. Ela também está cerca de 100 bilhões de dólares atrás de Singapura, uma cidade-estado que costumava fazer parte do país. E além disso, em tamanho nominal, está bem atrás de lugares como Taiwan, Indonésia e Coreia do Sul. Ela tira 7 de 10. Agora, em produto interno bruto per capita, ela superou a média global de 14 mil dólares por pessoa. Isso também significa que enquanto lugares como a Indonésia e o Vietnã têm economias maiores no geral, isso acontece simplesmente porque eles têm mais pessoas. Como está alinhado com a média global, claramente receberá nota 5 de 10. Estabilidade e confiança são boas para os padrões regionais, por isso atraiu mais empresas técnicas ao longo dos anos. Empresas confiam na Malásia e nas suas instituições para garantir o Estado de Direito e a ordem, a ponto de lhes confiar segredos industriais e grandes investimentos. Seria ingênuo negar que a corrupção ainda ocorre de forma aberta. Ela recebe nota 6 de 10. O crescimento tem sido muito forte, com a economia praticamente dobrando de tamanho na última década. Isso não é tão forte quanto no início dos anos 2000, quando o país se industrializava rapidamente, mas ainda é positivo para um país já na faixa de renda média global. Nota 9 de 10. Por fim, as exportações da Malásia são diversas e técnicas. Sua maior exportação individual de bens são os circuitos integrados. E embora talvez não sejam tão avançados quanto os que saem de Taiwan ou da Coreia do Sul, ainda assim é uma indústria que agrega muito valor. Além disso, o país possui um setor de serviços robusto e, novamente, embora talvez não seja líder mundial ou de ponta, ter uma economia onde muitas pessoas trabalham em escritórios com ar-condicionado, normalmente é um sinal de que as coisas foram bem feitas. Leva 7 de 10. Isso resulta em média de 6,8/10, garantindo uma posição respeitável no ranking.